Para um país que a Constituição proíbe o trabalho infantil, é estranho pensar que as primeiras leis europeias sobre essa matéria reduziam a jornada das crianças para 12 horas por dia. É absurdo imaginar isso agora, no século XXI, mas o debate sempre retorna com a questão sobre a importância, a desimportância e a proibição do trabalho infantil e a partir de que idade isso deve se dar. E se é trabalho, pode chegar. O podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, recebe hoje a juíza Viviane Martins, que é pesquisadora nessa área, mestranda em Direito pela Universidade de Brasília e gestora nacional do Programa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho de Erradicação do Trabalho Infantil. Olá, Viviane, obrigado pela Olá, sua Marcos. disponibilidade. Olá, a honra é minha estar aqui nesse espaço, dividindo essa fala com você. Muito obrigado. Nós sempre revivemos essa discussão sobre a idade mínima para o trabalho. Nos últimos anos, mais intensamente. Então, a menoridade ou a maioridade penal é uma questão e o limite de 16 anos. Na sua opinião, existe um motivo para a gente mexer no que está posto? 14 anos para aprendizagem, 16 para trabalhos comuns, 18 para trabalhos perigosos? É interessante, Marcos, que a gente precisa ressuscitar ou restabelecer esse assunto, porque todos os dados, todas as pesquisas sobre desenvolvimento neuropsíquico, social de crianças e adolescentes dão conta de quanto mais tempo você tem de investimento na infância, na adolescência, no aprendizado e nas vivências comunitárias, mais ganho você vai ter individual e socialmente. Então, soa um tanto até absurdo restabelecer discussões que são visivelmente um retrocesso, eu digo, social e humanitário, porque designar idade para o trabalho inferior àquela que está fixada na Constituição, indiscutivelmente a gente vai ter um ataque a uma política pública muito importante, que é da aprendizagem, uma vez que pode ter um potencial de ser esvaziada, e uma possibilidade de ampliar ainda mais números que são preocupantes em torno da evasão escolar. Então, nós já temos políticas públicas como a aprendizagem, que são importantes para estabelecer o ingresso no mundo do trabalho de forma protegida a partir dos 14 anos. E é, inclusive, a legislação brasileira considerada uma legislação ousada, na medida em que a CLT autoriza o trabalho a partir de 16 anos, a depender de determinadas circunstâncias, mas, em regra, a partir dos 18 anos. Ousada porque o Brasil ele se filia, se associa, se vincula a compromissos internacionais, entre eles a Convenção Internacional da Organização Internacional do Trabalho, OIT, 138, que fixa a idade mínima para o trabalho, e ela vai fazer lá em idade mínima vinculada à educação obrigatória, que no Brasil é até os 17 anos. Então, a rigor, pensar em estabelecer idade para o trabalho inferior àquela que está fixada na Constituição, inferior àquela que é autorizada, é de fato um retrocesso. É uma pena e uma lástima que a gente, de fato, esteja assistindo algumas tentativas de violar uma regra que seja de proteção ao que a gente tem de mais precioso, que são as pessoas em formação. E que cria um ciclo muito negativo, né? Porque quem entra primeiro no mercado de trabalho despreparado e fora de hora vai ser provavelmente um trabalhador precarizado, que vai ter filhos trabalhadores infantis, isso... De forma induvidosa, que a gente fala que é a causa e a consequência. A pobreza, então, é a causa e consequência do trabalho infantil, e as formas precarizadas de trabalho estão todas associadas ao trabalho infantil. As situações de encarceramento estão majoritariamente associadas ao trabalho infantil. As últimas pesquisas que foram feitas em relação, não são relativamente novas, mas que associam o trabalho infantil ao trabalho em condição análoga à escravidão, ou escravidão contemporânea, ou trabalho escravo, seja qual for a eleição da nomeação, dão conta de que mais de 90% dessas pessoas trabalharam na infância, em média a partir dos 11 anos de idade, e algumas até a idade anterior a isso. Então, não se tem remota dúvida. Todas as trabalhadoras que foram resgatadas em situação de trabalho escravo doméstico foram trabalhadoras infantis. Então, falar em trabalhar de forma precoce, de forma a violar direitos, a gente não tem nenhuma dúvida. E, além disso, são estudos que são, às vezes, não são tão presentes ou frequentes de serem divulgados, mas os adoecimentos osteomusculares e profissionais, eles também são associados ao trabalho precoce, porque é um trabalho desprotegido, superexplorado e que submete crianças e adolescentes
de forma muito frequente a assédios e violência de várias ordens. Numa época em que sequer o corpo está preparado para receber esforço, trabalho contínuo, não é? Permanência no mesmo ambiente muito tempo. Nem o corpo, nem a formação psicológica. Então, a gente fala que crianças e adolescentes são sujeitos, são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Então, se essa é uma condição peculiar de desenvolvimento, a gente tem que respeitar minimamente aquelas etapas. Os estudos em neuropsicologia dão conta de que a gente só vai formar, aperfeiçoar o que fala do córtex pré-frontal, para que a gente possa fazer julgamentos e análises racionais com mais qualidade depois dos 20 anos. Então, como é que a gente pensa em submeter de forma naturalizada, que a gente chama até de crise humanitária? O trabalho infantil é uma tragédia, é uma barbárie e é uma crise humanitária. Então, a gente que trabalha e pesquisa na área fica muito sentida quando a gente escuta discursos que naturalizam essa violência, porque, acima de tudo, é uma violência. Pois não. Quais os números, então, que a gente tem? O Brasil aderiu ao combate mundial por convenção da OIT e por propaganda, por motivação da OIT, de erradicação do trabalho infantil até determinada data. A gente anda bem A gente corrida? anda para a constatação do descumprimento dessa promessa. Então, o Brasil ele teve números, é uma crise, é uma violência, é uma barbárie, mas nós já estivemos numa situação ainda mais trágica, quando as políticas públicas, de fato, elas não tinham essa perspectiva direcionada. Então, quando a gente inclui a partir de uma agenda, e aí a gente fala da agenda de 2030 da ONU, que é uma agenda que é estabelecida lá em 2015, essa promessa de, em 2025, erradicar com as piores formas de trabalho infantil e com o trabalho infantil até 2030, é uma perspectiva de que os governos, os estados, a sociedade, as instituições se coloquem em ação. Então, apesar dessa perspectiva de não cumprimento, pelo menos a agenda ela põe as instituições, governos e pessoas em ação. Então, é isso que a gente tem que assistido. Então, números que eram trágicos, mas números que vão diminuindo. Então, hoje, salvo engano, a gente está em torno de 1.607.000 crianças em situação de trabalho infantil no Brasil, mas dessa, mais de 500.000, mais de 580.000 em situação das piores formas do trabalho infantil. E, para quem não conhecer, piores formas de trabalho infantil são aquelas formas mais degradantes, mais violentas, ou que submetem a situações de riscos físicos e riscos psíquicos ampliados, que aí estão fixadas na Convenção 182, também da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e que no Brasil é regulada por um decreto. Então, é chamada lista TIP. Então, a gente ainda tem um número muito volumoso de crianças em trabalho infantil, um número grande de crianças e adolescentes, então, considerando as 5 a 17 anos, em situação de trabalho infantil nas piores formas, e no quadro mundial isso dá conta de mais de 160 milhões de crianças. Por isso que a gente fala de crianças e adolescentes, que é uma barbárie. Se você for analisar as situações de crise humanitária, em que a violação de direitos humanos geram necessidade de intervenção urgente, não se tem dúvida de que a situação do trabalho infantil é das mais urgentes. Porque todas as violências elas são amplificadas quando elas são destinadas à criança e adolescente. Todas as violências começam na infância e a proteção de direitos deveriam começar também nas infâncias e adolescências. E que papel a Justiça do Trabalho tem nisso? Os juízes do trabalho têm que papel neste caminho? Apaixonada que sou, eu acredito que o papel é importantíssimo. Então, a gente tende a supervalorizar as instituições que nós integramos. Então, a Justiça do Trabalho é encarregada dessa missão de justiça social. Então, faz todo sentido que a Justiça do Trabalho absorva institucionalmente esse comprometimento, e por isso, para mim, é uma honra estar conversando com você, que eu sei que participou diretamente desde os primeiros passos institucionais adotados pela Justiça do Trabalho, para que ela desenvolvesse dentro do seu corpo um programa de combate ao trabalho infantil e, no outra vertente, de estímulo à aprendizagem. Sim. Então, a Justiça do Trabalho não só tem esse papel de catalisar institucionalmente essas ações para aproximar juízes e juízas de um conhecimento que seja qualificado, densificado, em sintonia com a Constituição, com as convenções, tratados internacionais, com declarações, com sentenças de cortes internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, como a gente tem também um papel muito importante enquanto
integrante da rede de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Então, se cada juiz e juíza se empoderar, se apropriar dessa responsabilidade, a gente tem, então, uma noção de um potencial da justiça para que ela possa, de fato, atuar numa perspectiva que é caríssima para evitar o trabalho infantil, que é a perspectiva da prevenção. Sim. Então, numa dimensão de ampliar, por exemplo, vagas de aprendizagem, uma empregabilidade, um ingresso no mundo do trabalho de forma protegida e segura, já que a aprendizagem se destina aos jovens para que possam ingressar no mundo do trabalho associando a qualificação, a formação técnica, profissional e pedagógica. Mas nem sempre a gente tem ciência sequer de que o reclamante era criança, não? Isso não é da nossa prática cotidiana, olhar uma reclamação e constatar que nos últimos 5 anos daquele contrato, uma parte dele foi vivida em condição infantil, não é? Exatamente. Então, por isso que essa qualificação, a partir da magistratura, ela consegue dialogar também com a sociedade. E aí é importante que todas as pessoas que possam nos escutar, inclusive advogados, advogadas, e de tantos outros segmentos, academia também, comecem a perceber a relevância de que essas violências sejam nomeadas, de que esse início do trabalho ou de que houve uma situação de violação de direitos pelo trabalho infantil, que é considerado aquele todo anterior à idade permitida, ela seja nomeada no processo, já que a gente precisa aperfeiçoar os mecanismos de coleta, sabendo também que a própria justiça vem desenvolvendo e vem aperfeiçoando tecnologias para que essas informações sejam coletadas. Mas se a advocacia, se todas as pessoas que operam direito estiverem cientes dessa responsabilidade, a gente vai ter não só a indicação desse trabalho, mas como também a percepção de juízes e juízes quando esse trabalho acontecer. Eu cito de forma muito comum que a gente costuma dizer que não pega situação que tenha trabalho infantil, mas não repara no laudo a idade em que a pessoa começou a trabalhar, quando existe um adoecimento, principalmente osteomuscular. Então, não raro as pessoas começam a trabalhar muito cedo. E trabalhadoras domésticas, se arriscarmos fazer essa entrevista, esse número ainda pode ser muito, muito maior. Muito legal. Este ambiente propicia utilidade para um protocolo que a Justiça desenvolveu, que é o protocolo de julgamento a partir da perspectiva antidiscriminatória em relação a crianças e adolescentes. Eu gostaria de que a gente conversasse um pouco sobre esse protocolo, mas isso é depois do intervalo. Este Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial da Bahia, que hoje ouve a juíza Viviane Martins sobre trabalho infantil. O Pode Chegar de hoje escuta a juíza Viviane Martins sobre combate ao trabalho infantil e a justiça do trabalho. E nós paramos antes do intervalo na questão do protocolo. Faz algum sentido ter um protocolo para isso, em razão da nossa competência, em princípio, não atingir crianças e adolescentes? Na verdade, todo sentido, inclusive é uma urgência. Então, chega muito bem a Justiça do Trabalho quando condensa, a partir desse protocolo para atuação e julgamento da Justiça do Trabalho em diversas frentes. Porque a Justiça, a gente sabe, nós, como justiça social, ela tem um comprometimento de ser uma justiça efetiva, não discriminatória e que efetivamente responda de forma qualificada às violações de direito que se aproximam da justiça. E não se tem dúvida que o trabalho infantil, então, a violação de direitos representada pelo trabalho infantil, ele exige essa urgência. E aí eu chamo a atenção que os protocolos para a atuação da Justiça do Trabalho não são documentos criados pela Justiça do Trabalho brasileira. São experiências já partilhadas em diversas ordens jurídicas. Então, já existia, por exemplo, um protocolo para a atuação em infância e adolescência no México, tratamento também não discriminatório no Reino Unido. O próprio Brasil adotou o protocolo para atuação em julgamento em perspectiva de gênero pelo CNJ. Então, os protocolos para a atuação da Justiça do Trabalho, incluindo as vulnerabilidades que são mais recorrentes no nosso ramo de atuação, eles chegam como uma resposta necessária, mas eu costumo dizer como uma resposta urgente, porque a gente precisa aperfeiçoar a nossa atuação. E como isso foi construído no âmbito do Conselho? E aí, nessa construção do protocolo, então, se criou um grupo de trabalho com diversos colegas, magistrados e magistradas de diversas partes do país, para que definissem, então, suas particularidades de atuação a partir das dimensões das violações de direitos ou das garantias que fossem assistidas. No caso do protocolo para a infância e adolescência, ele foi capitaneado pelo ministro Evandro Valadão,
responsável pelo trabalho infantil no âmbito, né, do TST, junto com o auxílio das juízas auxiliares da presidência, então a Gabriela Lenz, Patrícia Maeda, Adriana Melônio, e aí como foi composto? Teve a minha participação pelo TRT5, da juíza Eliana Nogueira, pelo TRT da 15ª Região, pelo juiz Zé Palmeira, do TRT da 21ª Região, e pelo desembargador João Batista de Campinas Martins também, do TRT da 15ª Região. Então, esse grupo foi um grupo pequeno, mas nós nos esforçamos principalmente para poder ampliar as vozes a partir da escuta de magistrados e magistradas. E com essa perspectiva de direito internacional também. Exatamente. De modelos em outros Então, nós tivemos essas consultas aos outros ordenamentos, aos outros protocolos, às experiências já existentes, as escutas aos próprios magistrados e magistradas e também as escutas externas. Então, abrindo a possibilidade de contribuição a partir de ofícios para outras entidades. Então, recebemos contribuições, eu destaco exemplificativamente uma muito importante, do Ministério Público do Trabalho, que trouxe uma série de contribuições que foram incorporadas ao protocolo. Então, essa tentativa, mas é importante que se diga, de que o protocolo é um documento de abertura, de chamamento, de convocação para a Justiça do Trabalho, densificar sua atuação. Mas não é um documento fechado. É importante que a sociedade utilize, principalmente a sociedade jurídica, então, que a gente chama esse corpo de advogados, advogadas, Ministério Público, juízes e juízas, para que a gente possa aperfeiçoar esse documento e atualizar. Porque a gente tem acompanhado que as violações de direitos em perspectiva de infância e adolescência, elas se atualizam em uma velocidade muito rápida. É muito difícil a lei não dá conta, conseguir acompanhar a capacidade criativa de violação de direitos. Então, é um documento que precisa estar em aberto para que ele receba contribuições e consiga dar respostas que aproximem o judiciário das normas internacionais, da Constituição Federal e das demais leis de proteção de crianças e adolescentes. E no contexto da construção do protocolo, adultismo, que a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Neste tema, acho que a pior é o menor, não é? O trabalho Exatamente. de menor. A linguagem, a gente costuma dizer que ela não é neutra, né? A linguagem, ela não se estabelece no vácuo das relações. A linguagem, elas fazem sentido e elas reproduzem hierarquias sociais. Então, quando a gente defende veementemente que você abandone o termo menor, é porque o termo menor ele surgiu nesse contexto em que menos direitos para aquelas pessoas abandonadas ou delinquentes. Então, a gente tem toda uma doutrina de uma situação irregular e, por isso, esse termo menor, desde a Constituição e do Estatuto da Criança e Adolescente, ele é e deve ser substituído por crianças ou adolescentes. Então, é muito importante que isso seja fixado para que as pessoas que aplicam, operam, interpretam direito não cometam essas falhas de inferiorização. E é nesse contexto de inferiorização que cresce essa nomeação desse termo, adultismo ou adultocentrismo, que ele vai espelhar justamente um conjunto de ser, estar, fazer, atuar e elaborar legislação e atos normativos no mundo que não considerem a perspectiva, a escuta e a participação de crianças e adolescentes, que é um direito fixado na Convenção Americana de Direitos das Crianças e Adolescentes. Para isso, o fórum precisa estar preparado. O que é que o protocolo indica? O que é um ambiente adequado para a gente ouvir crianças e adolescentes trabalhadores ou ex-trabalhadores, né? Porque às vezes eles chegam aqui já não mais crianças. Exatamente. O protocolo ele convoca para a gente entender que a justiça ela precisa ser adaptada no sentido dela compreender as dimensões de vulnerabilidade que vão atravessar pessoas em graus diferentes, então em dimensões diferentes. Quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente pode ter contextos em que essas violências e violações de direitos sejam graves e, inclusive, nocivas à própria psique das crianças e adolescentes. Então, o protocolo ele chama juízes a conhecer, por exemplo, instrumentos que já existem na legislação, na Lei 13.431 de 2017, da escuta especializada e depoimento especial, que são diferentes. Então, a escuta especializada ela é realizada pela rede. Então, saúde, educação, assistência, psicólogos, naquela dimensão multidisciplinar fora do ambiente do judiciário. Essa escuta pode ser aproveitada para o judiciário. Então, para evitar, inclusive, que essa
criança ou adolescente vítima de violência seja revitimizada por, mais uma vez, precisar acessar aquela situação traumática. Além disso, a gente tem o depoimento especial. E aí, o depoimento especial ele tem um rito específico, um rito próprio, que também pode ser se valer de equipe multidisciplinar e ter ou não a intervenção do juiz ou juíza. Então, é um direito. Essa perspectiva de ser escutada por uma equipe disciplinar, a gente tem que entender como um direito. Então, quando a gente fala que criança e adolescente são sujeitos de direitos, é porque, efetivamente, a gente tem que observar essas pessoas nessa dimensão. O direito é delas. Então, como a justiça, na direção de atender esse acesso à justiça, ela vai se qualificar para atender esses direitos de forma mais adaptada. Então, esse é um dos elementos, mas a gente não pode esquecer das possibilidades de violações conexas. Então, mulheres, mães, gestantes. Então, a proteção ela tem que ser elastecida ao máximo, já que a gente está falando de pessoas destinatárias de proteção integral e proteção prioritária, como diz a Constituição. E essa preparação do ambiente, ela é, na verdade, um dever para todos os litigantes, né? Quando a gente pensa, e você mencionou, a iniciativa primeira ocorreu no CNJ, no âmbito do Exatamente. protocolo com perspectiva de gênero. E aí, eu, no meu ofício, me dei conta de muita coisa que não me dava conta, de adaptar a oitiva da mulher cujo direito foi violada, no âmbito do trabalho, à oitiva de uma mulher cujo direito foi violado. Não é qualquer pessoa que está sentada ali, não é ou um homem, é uma mulher. E isso tem uma peculiaridade que a gente, na verdade, deveria respeitar em todos os processos para todas as pessoas. Mas, para a criança, isso exige uma demanda muito mais qualificada, né? Porque... Exatamente. Pensa se para uma mulher já é violento, sofrido e traumático, ser escutada, com a possibilidade de ser revitimizada com perguntas que vão estabelecer estereótipos ou julgamento de valor em relação àquela mulher. Agora, imagine um adolescente. Então, se as mulheres são atravessadas por violência, as mulheres mais jovens, as adolescentes também são atravessadas. E aí a legislação que estabelece a escuta especializada, depoimento especial, fala, por exemplo, no direito de não estar ser inquirida de forma na presença ou de forma violenta ou junto do acusado ou do autor do fato. Então, a gente tem o dever, eu acho que é a responsabilidade, não é uma faculdade, mas é um poder, dever, é uma responsabilidade do judiciário de se adequar às leis que sejam de proteção. Aquela legislação, incluindo, então, quando a gente fala, então, leis, fala em ordenamento jurídico para interpretar de forma ampliada, então, para a gente pensar também nas convenções, nos tratados, nas sentenças, a gente tem que se valer de um corpo normativo que seja de proteção, de fontes jurídicas que tenham esse arcabouço, porque a gente tem uma legislação maravilhosa. E tem o artigo 227 que fala em proteção integral e prioridade absoluta. Sim, do ponto de vista do processo, tem algo interessante também que emerge dos protocolos, que é o valor do depoimento da vítima, né? A gente, no processo, vou chamar de comum do trabalho, costuma não dar muita importância para o depoimento da vítima, ou do autor ou da vítima, de qualquer dos reclamantes, reclamados, porque são partes e dizem só o que lhes interessa. Mas nesses casos de violação mais graves de direitos, o depoimento da vítima é prova, né? Faz prova. Então, ouvir direito uma criança, direito um adolescente, talvez resolva o processo, independente de outros elementos de prova. Exatamente. Não? E a gente precisa observar enquanto a nossa sociedade é contaminada sobre valores que desconsideram crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direitos. E como nós vivemos numa sociedade, então, que tem esse perfil adultocêntrico, que nós falamos, então, que desconsidera essas pessoas enquanto sujeitos, essas vulnerabilidades são ampliadas e as suas falas são desconsideradas. Então, qualificar a justiça para se preparar para ouvi-las é uma resposta do judiciário adequado às melhores, às normas mais atualizadas de proteção de crianças e adolescentes. Legal. O trabalho infantil vem como exceção, por força da Convenção da OIT, à idade mínima de trabalho. Você acha mesmo menos pernicioso ser um operário da televisão ou do teatro, do circo, do que ser um operário fora desses ambientes? A criança, de fato, não sofre nesse trabalho? Infelizmente, todas sofrem. Então, o que a gente tem visto é que até no cenário de produção cultural, os cenários mais tradicionais, eles eram até mais protegidos. Então, a gente tinha crianças e adolescentes cercados por instituições de cultura e essas instituições de cultura atuando de forma mais responsável. O que a gente vê hoje, por isso que é mais pernicioso, ainda mais grave, mais violento, são crianças e adolescentes submetidas à situação de uma informalidade, de uma ausência
completa de respaldo, de segurança, de situações que respeitem, por exemplo, a compatibilidade com os estudos. Então, nós temos situações em que crianças são super exploradas para produzir de forma monetizada, de forma que é rentabilizada por redes sociais, aplicativos, por plataformas que atuam na internet, e isso tem se tornado cada vez mais grave. E essa potencialidade de dano, ela é mais perigosa porque ela capitaliza, ela conquista, ela atrai mais crianças e adolescentes, a ponto da gente ter o risco, de fato, ter normalizado essas performances que são inapropriadas, inclusive estimulando o consumo, que é algo que a legislação proíbe. Então, a gente não pode ter propagandas para venda de produtos para crianças nas redes abertas, mas isso acontece de forma muito ampliada, nem mais sutil, mas bem explícita nas redes sociais. Muito obrigado, Viviane. Este foi Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial da Bahia, TRT da 5ª Região, que trabalhou hoje com Viviane acerca das necessidades de combate ao trabalho infantil. Até o próximo episódio.